dos ramos de mestrado à distância e o outro presencial. Yeah. E, bom, o meu engajamento nesta coisa de ensino e aprendizagem baseada no aluno é mesmo por entusiasmo, porque acho que uma das poucas coisas que aprendi a fazer na vida tem a ver com o ensino e aprendizagem, e é uma busca incessante por mecanismos que facilitem este processo, porque eu nunca consigo olhar para ele e nem lhe consigo conceber como uma coisa difícil, mas devia ser algo que não devia ser o terror que costuma aparecer quando nós estamos no meio de uma sala de aulas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Xavier. Estou com a câmera ligada, não sei se conseguem ver aí. Sim, boa noite. Chamo Xavier Tembe, sou médico internista, mestre em saúde pública e atualmente mestrando em pedagogia do ensino superior e qualidade de ensino. E, em termos de disciplinas, trabalho com a disciplina de anatomia e semiologia e medicina interna. Nos últimos tempos tenho feito trabalho mais na área clínica com a parte de médico. Então, já também estou como vogal da educação no Conselho Nacional de Educação Médica a nível da Ordem dos Médicos. Então, muito obrigado por esta oportunidade. Acho que é um tema pertinente e vamos a isso. Muito obrigada. Sim, tínhamos esquecido dessa parte, doutor Xavier, que eu e ele fazemos parte do Conselho Nacional de Educação Médica da Ordem dos Médicos e temos aprendido muito. O nosso mandato está no fim, mas aprendemos bastante. Perfeito, então vamos já. Agradeço a todos os participantes, sejam bem-vindos os novos, os que se juntaram a nós agora. Nós já começamos com as apresentações e vamos passar agora para o tema de hoje. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar aos nossos panelistas, né, vamos assim dizer, é o que é ensino centrado no aluno? Primeiro vamos começar por aí, ao desenrolar da nossa conversa. Então, não vou escolher, fiquem à vontade. O Xavier? Acho que... Sim. Doutor Xavier? Ok. Sim. Sim, ok. O ensino centrado no estudante na verdade, é uma nova abordagem. Eu, por exemplo, fui formado no ensino tradicional, mas durante 4 anos trabalhei com o PBL. É essencialmente um ensino em que o estudante passa a ser protagonista do seu próprio processo de ensino. Então, o docente passa a funcionar como um facilitador, vai ajudar o aluno a formular a sua própria solução de problema apresentada. Passamos daquele modelo clássico em que temos uma sala de aulas com 50, 100 estudantes e temos um docente que é o centro das atenções, é o detentor do conhecimento, que dá primazia àquelas aulas expositivas em que o estudante vai tomando notas e no final do dia a avaliação vai ser direcionada mais nesse sentido. Então, este ensino centrado no estudante tem uma abordagem mais diferente, em que requer, por exemplo, tem poucas aulas expositivas, tem aquela introdutória, mas passamos a ter uma aula em pequenos grupos, chamamos de grupos tutoriais. Esta aula geralmente tem 8 a 12 estudantes, então as discussões são feitas em pequenos grupos e parte-se de um princípio, de um problema que deve ser resolvido. No modelo clássico, nós seguíamos várias disciplinas, por exemplo, temos anatomia, depois temos um docente de fisiologia, depois temos um docente de histologia,
Mas neste modelo centrado no estudante, então, nós temos o ensino essencialmente em módulos. Temos um módulo em que temos um problema. Este problema em si, depois vai ser abordado em várias vertentes. Portanto, o grupo de discussão, que com o seu facilitador, que é o docente, vai fazendo esta abordagem da anatomia, de fisiologia, de histologia. Então, representa um grande desafio, principalmente para o docente. Para nós que fomos formados no modelo clássico, em que o docente está mais familiarizado ou com anatomia, ou com fisiologia, ou com bioquímica, para este modelo é um desafio porque o docente tem que estar abalizado, tem que estar mais preparado em diferentes disciplinas, porque a discussão é feita em bloco. Então, acho que este como um pontapé de saída, podemos começar por aí. Acho que vou pedir aos colegas para consubstanciar e assim vamos discutir. Tentando definir o que é ensino-aprendizagem centrada no estudante, é um termo bastante controverso, tanto mais que muitos docentes iriam dizer não, mas o centro da minha atenção é o estudante. Então, eu coloco no centro da minha atenção, do meu esforço, o estudante. No entanto, aqui duas palavras-chave que eu penso que definiriam se aquilo que é o esforço docente é, de fato, centrado no estudante. Em primeiro lugar, será que o conteúdo veiculado está adaptado, está ajustado às necessidades do estudante? Em segundo lugar, será que ao veicularmos conteúdo, o estilo de aprendizagem do estudante é tomado em consideração? Então, são essas perguntas que muitas vezes se colocam para determinar se a minha forma de ensinar ou de facilitar a questão de conhecimento é, de fato, centrada no estudante. No entanto, há sempre barreiras, porque muitas vezes, embora o docente possa reclamar que põe um estudante no centro da sua atenção, é preciso considerar que nós estamos num binômio em que o outro elemento é o próprio estudante. Então, questiona-se e coloca esta questão aos estudantes presentes nesta sessão. Será que, como estudantes, nós conhecemos as nossas próprias necessidades? Conhecemos qual é o melhor estilo de aprendizagem que nós temos para mais eficientemente adquirirmos o conteúdo esperado? Portanto, a definição é sempre muito controversa, é muito difícil. Tanto mais que, em alguns casos, o ensino centrado no estudante também, às vezes, coloca o estudante como um elemento passivo. Por exemplo, quando nós temos uma avaliação centrada no estudante, usando tecnologia que começa a ser cada vez mais comum, o que acontece é que a tecnologia essencialmente adapta-se àquilo que é a capacidade do estudante de responder em função da dificuldade e do poder discriminatório das perguntas. Aí o estudante é passivo, mas vamos dizer que esta abordagem está centrada no estudante. Mas também há abordagens ativas em que é o próprio estudante que, de fato, com base num caso clínico, com base numa outra abordagem, vai moderando, vai modulando a quantidade de informação que precisa, vai buscando a informação que precisa para poder assimilar o conteúdo esperado. Portanto, eu ficaria aí só para chamar a atenção que parece muito direto o termo centrado no estudante, mas a maneira como nós vamos materializar ou como vamos até conceptualizar o ensino centrado, ou a aprendizagem centrada no estudante é bastante controversa por vezes. Ova. Muito obrigado. Bom, também acho que tenho essa mesma percepção dessa dualidade de elementos. Por um lado, é algo que se pode definir assim de forma relativamente simples, mas que depois, na prática, tem as suas vicissitudes que devem ser consideradas. Mas acho que gosto, no meio de todas as teorias e dos elementos que estão à volta disto, gosto particularmente de ser um tipo de ensino e aprendizagem em que
tanto o estudante como o docente ou o facilitador estão num processo contínuo de aprendizagem, por um lado. Por outro lado, é que deve haver um esforço constante para que o estudante aprenda a aprender, né? Que acho que é um elemento fundamental, porque o facto de nós todos partirmos de uma base em que, por exemplo, quando o indivíduo escolhe aprender uma coisa, de princípio é porque não sabe, e como o professor King dizia mais cedo, ele está envolvido numa das disciplinas mais difíceis que há, e nós vamos ver daqui a nada, quando falarmos dos desafios que nós temos, é que nós temos muitas vezes 50 ou 100 indivíduos dentro de uma sala, e o nosso objetivo é que estes 50 ou 100 indivíduos aprendam uma coisa, mas claramente cada um deles aprende do seu jeito, no seu tempo, precisa dos seus meios e assim sucessivamente, que é o que traz alguma complexidade. Yeah? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, enquanto ia refletindo à volta disto, pensei um pouco na ideia de uma equipa de futebol. Espero que todo mundo esteja familiarizado com o que acontece com uma equipa de futebol. São 11 indivíduos, né, que têm um objetivo em comum, mas mais do que isso, utilizam um instrumento, mas cada um na sua posição. E aparece um treinador que, na verdade, não ensina a ninguém como se joga a bola, mas ele ajuda a pessoa em cada posição a perceber como é que pode dominar melhor essa tal bola, de modo a que aquele objetivo seja alcançado. Ou seja, eu tenho um indivíduo que está numa fase, num momento mais recuado, mas que é fundamental que ele tenha habilidades extraordinárias para dominar aquele instrumento, de modo a que o objetivo seja alcançado. Então, o que este treinador faz é tentar garantir que cada pessoa, no sítio em que estiver, consegue ter o melhor domínio possível, né? E esta pessoa claramente deve dizer ao treinador, no caso ao facilitador, de quem é que ele precisaria para garantir que tem os melhores resultados naquele ponto em que ele está, porque é um ponto que ele domina, ele percebe muito bem como é que se sente confortável ali, mas precisa de elementos para ter uma maior eficácia e, quem sabe, eficiência também, que é uma coisa que se espera. Então, também ia parar por aqui para já e eventualmente teremos mais oportunidade de discutir algumas dessas coisas. Obrigado. Muito obrigada, doutor Tavares. Eu queria agradecer, né, pelas vossas contribuições e ia passar para o ponto seguinte, que seria, será que já tiveram essa experiência, né, nas vossas salas de aulas, com os vossos alunos? Ou ia começar pela formação? Vocês foram formados com esse método e depois ia passar para o ponto seguinte, que seria, se já tiveram a experiência de introduzir esse método nas vossas aulas, com os vossos estudantes. Eu posso começar. Eu tive experiências diferentes na minha formação. Primeiro, na licenciatura em Medicina, claramente que, sobretudo nos estágios clínicos, a prática não era centrada no estudante, era claramente centrada no docente. Isso via-se muito nas rondas na enfermaria, em que o docente, o especialista, fazia questão de colocar várias camadas. No centro, ele, depois os pós-graduados, depois os estudantes do sétimo ano. Quer dizer, em Cabo Centro, então, o pobre estudante do quarto ano ficava lá para o fundo. Aquilo era uma coisa muito, muito estranha. Depois fiz o mestrado nos Estados Unidos, em que, de fato, o esforço era individual. As aulas podiam até ser bastante convencionais, mas dava-se muito privilégio ao esforço individual para aprender.
davam-se todos os meios, o indivíduo que tinha que traçar o seu plano de aprendizagem, o que queria aprender. E, aliás, uma coisa que foi interessante foi o fato de nós tínhamos menu de conteúdos, não havia uma coisa pré-estabelecida, eu devia apenas acumular os créditos suficientes. O que é que isso significava? Que, com base na experiência prévia como pessoa, eu construía o conhecimento que eu desejava adquirir para poder obter um mestrado. É uma coisa que, infelizmente, nós não temos, ainda temos um formato muito rígido. Nós ditamos ao estudante o que é que ele deve aprender, mas se calhar, por exemplo, no caso da mobilidade académica, nós temos em medicina estudantes que foram enfermeiros e são obrigados a repetir conteúdos que eles já viram. Isso claramente não é nada centrado no estudante. Mas no caso da formação que eu tive no mestrado, era essencialmente eu que escolhia o menu de conteúdos com base no catálogo de cursos e, com base nesse catálogo, acumulava os créditos requeridos. Uma coisa fixa era o número de créditos mínimo. Quando fiz o doutoramento, aí foi completamente a livre-arbítrio, por assim dizer. Eu deveria procurar a informação que era necessária para, por exemplo, fazer os ensaios, para construir ensaios, e esses ensaios eram discutidos com os docentes e, na verdade, como estudante de doutoramento, escolhia os temas que eu desejava desenvolver e, dessa forma, o docente aparecia apenas para modular e orientar e colocar dúvidas e questionar a minha velocidade de aprendizagem, os meus achados, etc, etc. Essa foi a experiência que eu tive como, em termos de, tanto esta graduação, em termos de exposição, ensino centrado no aluno. Em bioquímica, já fizemos algumas experiências, como, por exemplo, tentar colocar o estudante no centro do processo de auscultação das suas dificuldades. Uma coisa que nós tentamos implementar e foi um pouco copiado da Faculdade de Engenharia foi colocar uma questão. Eu lembro-me que uma vez tivemos que falar de uma condição que está associada ao metabolismo do RNA, do ácido ribonucleico, que é a demência frontotemporal. E assim, as pessoas, quer dizer, é um nome muito complexo, o estudante fica assim, dizemos, olha, é a doença que o Bruce Willis tem. Bruce Willis? Quem é Bruce Willis? Uns sabiam, outros não sabiam. E então lembramos de dizer, ok, quem tem celular, quem tem megas aí, entra na internet, em plena sala de aula e procura informação sobre quem é Bruce Willis. E isso é uma coisa muito interessante, ela tomou um novo rumo. E eu tenho a impressão que os estudantes ainda hoje se lembram do que é a demência frontotemporal e qual é a sua causa e como é que encontrar essa informação, buscando. Portanto, se calhar a capacidade de buscar informação hoje em dia, num mundo que está cheio de informação, é onde nós devemos investir mais. Espero que talvez a professora Beatriz inclua este tópico numa das próximas sessões. Portanto, esta capacidade de assegurar que o estudante, como indivíduo, sabe procurar informação, sabe selecionar informação e sabe apresentar a melhor informação possível. Essa experiência nós já tivemos com base nesta coisa interessante da doença de Bruce Willis. Bom, alguns estudantes nem sabiam que era um famoso ator de cinema americano e foram aprendendo isso, e foram descobrindo os filmes que ele fazia, ele já fez, etc, etc. Né? Este é um exemplo. Outro exemplo foi de nós, no processo de avaliação, nos mini-testes, como disse o professor Tavares, nós temos muitos estudantes. Mas é possível, e já fizemos isso, dizer, ok, o mini-teste de hoje é simples. Vocês fazem as perguntas e trocam as perguntas entre vocês. Tem que assegurar que as duas perguntas que fazem têm o vosso nome e nós vamos avaliar a qualidade da pergunta que o estudante fez e vamos avaliar também a resposta que o outro estudante a quem se passou o mini-teste feito pelo colega respondeu de forma apropriada ou não. São essas peças com as quais nós podemos brincar, tendo em conta o número de estudantes que nós temos e tendo em conta a disponibilidade de tecnologia. E paro por aqui. Over. Obrigada, doutor Xavier. Sim, obrigado mais uma vez. Eu essencialmente fui formado num modelo clássico. Modelo clássico de aulas tradicionais, mas em 2009, durante 4 anos, tivemos a oportunidade de trabalhar com o PBL, no qual coordenei vários blocos de locomoção e envelhecimento, dentre outros blocos.
Essencialmente foi um grande desafio, porque era um processo novo que não estava familiarizado e que exigiu muito de nós e no início tivemos pouca colaboração pouca colaboração das diferentes áreas, dos diferentes docentes. Essencialmente, de uma forma sumária, o que eu pude notar é que a maior parte destes grupos, essas cortes, que trabalharam conosco no PBL, tenho a felicidade de estar com eles no terceiro, quarto e sexto ano. Diga-se de passagem, tornaram-se grandes médicos com uma grande capacidade de investigação. Muitos deles hoje estão na área de investigação, estão a fazer doutoramento. Então, é um grupo de estudantes que ganhou muita autonomia, que, por exemplo, eu tive muita dificuldade para concluir o mestrado, porque fomos formados numa área em que éramos muito dependentes, fazíamos coisas muito clássicas, não éramos muito orientados para a investigação, eu acho que éramos menos autônomos. Então, nós tínhamos que estudar, sim, as disciplinas, tínhamos que estudar as diferentes matérias, mas não nessa perspectiva de investigação, de muito autônomo, de procurar informação. Então, eu acho que esta experiência de trabalhar com o PBL foi muito importante neste processo todo de formação. No entanto, agora, por exemplo, eu estou neste mestrado de Pedagogia de Ensino Superior. Então, tive contato com estudantes do sexto ano de 7 instituições de ensino superior. E uns estão no formato de PBL, outros estão no formato tradicional. Essencialmente, o que eu apercebi-me, notei é que no sexto ano, no quinto, sexto ano, os modelos acabam sendo mais ou menos tradicionais. Então, independentemente do modelo que se usa no início, se é mais PBL tradicional, mas como o campo de estágio é um campo de estágio único, é um campo de estágio em que estamos todos misturados, então não temos um modelo totalmente clássico, com PBL, ou clássico tradicional, acaba sendo mais ou menos uma mistura. Eu acho que por agora podemos avançar esses pontos, depois do resto vamos desenvolvendo. Sim. Sou José, tem a mão levantada. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é José Alves. Eu estou autorizado a falar uns minutos. Pode falar, sim. Tínhamos programado deixar para o fim, mas não Obrigado. tem problema. Fica à vontade. Então eu posso falar no fim, não tem problema. Beatriz, vocês mandam. Então falamos no fim. Tá Como bem. quiser. Tá bem, estamos quase a Como terminar. quiser. Estamos quase a terminar. Como quiser. Tá bem, obrigado. Então, eu vou deixar só terminar a última pergunta, para depois começarmos já com o debate, tá bem? Então, a última pergunta é aos nossos oradores. Quais são os desafios? Já falaram um bocadinho sobre os desafios, mas eu queria saber quais são os desafios que vocês acham que encontram no vosso dia a dia, né? Ou que encontraram e conseguiram ultrapassar, e quais seriam os desafios para a implementação desse modelo em Moçambique? Se dissessemos, ok, a partir de hoje, todos os currículos de medicina em Moçambique vão ser centrados no aluno, né? Então, quais são os desafios que podiam prever nesta abordagem para o Moçambique? Acho que eu podia começar. Eu acho que os grandes desafios, primeiro, prende-se com a qualidade dos nossos estudantes. Os nossos estudantes chegam ao nível superior com grandes lacunas de várias ordens, que depois vai impactar em qualquer processo de formação. Então, que eu acho que sem um semestre zero, sem um semestre zero em que pudéssemos nivelar os estudantes, limar algumas lacunas, ou numa fase inicial teria que ser um modelo misto, em que pudéssemos limar algumas lacunas e elevar, porque este método pressupõe a presença de alguma premissa que vai depois permitir as diferentes discussões. Então, este primeiro seria um dos grandes desafios.
Dois, este modelo é um modelo que requer adaptação das nossas instalações. Por exemplo, se eu tenho não terei uma turma, um anfiteatro para 100 estudantes, eu tenho que dividir esses 100 estudantes em 10, 12 grupos de 8 a 12 estudantes. Portanto, eu tenho que ter muitas salas disponíveis, ok? Tenho que ter, para que nós tenhamos essas aulas tutoriais, é importante formar o corpo docente, porque eu acho que esta também tem sido uma das limitantes. Como disse no início, a maior parte dos nossos docentes estão ligados a uma disciplina. A uma disciplina, ou estão ligados, por exemplo, falo da anatomia, ou a fisiologia, ou a bioquímica, ou a histologia. Então, o docente normalmente fica confortável com esta área. Mas este novo modelo exige uma abordagem integrada. Portanto, se o indivíduo se vai para tutorial, é claro que está na condição de facilitador, mas tem que fazer uma revisão aprofundada, porque na mesma ação são discutidas várias áreas. Você tem que falar da histologia, da anatomia, da fisiologia, da bioquímica, da farmacologia. Então, nós, como docentes que viemos de uma forma tradicional, que estamos mais familiarizados com a disciplina, temos este desafio de acomodarmos nesta nova abordagem que vai exigir muito do docente. Então, formar o corpo docente, não só formar, temos que aumentar o número de docentes disponíveis, porque as aulas tutoriais normalmente ocorrem quase que em simultâneo em várias salas, então nós temos que ter facilitadores para todas estas salas. E um outro grande desafio faz com que a forma como os nossos estudantes vão abordar, vão aprender, é a mudança da nossa forma de avaliar. Eu acho que a forma como nós vamos de organizar as avaliações vão ditar como o nosso estudante vai adquirir ou vai orientar o seu estudo. A minha experiência mostra que a maior parte dos estudantes ficam muito naquilo que chamamos de esqueletos, ficam a decorar testes, são testes de escolha múltipla, por aí fora. Então, ele estuda para resolver um problema de avaliação, não está muito orientado para fazer esta discussão em problemas. Então, teríamos que reorganizar a parte da avaliação, termos uma abordagem mais contínua em termos de avaliação. Eu acho que, por agora, podíamos começar por aí. Obrigada. Sou o Dr. Tavares, sou King. Muito obrigado. Noto que eu acabei ficando para trás na pergunta passada. Então, se eu misturar os assuntos, não me critiquem muito, por favor. Então, assim, eu acho que tem uma espécie de rebeldia em relação a estes processos, e isto muito cedo levou-me a começar, mesmo sem saber, a ir utilizando algumas abordagens deste tipo de ensino e aprendizagem. Tudo graças à disciplina de bioquímica, né? E é a única disciplina em toda a minha existência em que reprovei alguma vez. E eu acho que foi uma experiência espetacular, porque despertou-me, né? Despertou a necessidade. Eu não entendia como é que, quando estava no ensino secundário, nem precisava de rever a matéria e tinha notas altas, e de repente chego à universidade e há uma disciplina chamada bioquímica que me faz reprovar. Então tive de repensar um pouco nos meus métodos e comecei a perceber que, de facto, o modelo clássico não funcionava para mim, e, por sorte, tive, como que por instinto mesmo, alguma coisa que me tenha guiado a começar a procurar, primeiro, a saber quais é que eram os meus pontos fortes e depois quais é que eram os meus pontos fracos, para tratar de limar a eles e avançar para melhores resultados. Eu começo com isto para falar dos desafios, porque acho que o principal desafio que nós tivemos durante muito tempo é que, no caso particular, fomos a única escola que ensinava medicina por muitos anos, né? E depois veio a Universidade Católica e depois vieram
às outras. Olha que é o problema que isto tem. Do meu ponto de vista, é que nós temos um país vasto e complexo, né? Nós temos pessoas com diversas realidades sociais, diversas realidades econômicas e diversas realidades educativas. Eu acho que este não é um tipo de ensino e aprendizagem que se devia iniciar no ensino superior, ou seja, no nível terciário de aprendizagem. Infelizmente, é aí onde nós estamos ali discutir. Então, significa que nós estamos com pessoas que, primeiro, já dizia o Xavier, foram formadas de um determinado jeito e nós queremos que 17 anos, 18 anos depois da pessoa existir e de ter aprendido alguma vez a aprender de alguma forma mudar da água para o vinho. Então, isto é uma das maiores complexidades que nós temos. Outra coisa é que nós temos uma língua oficial que não é falada em todo o país, né? E é assim como nós, de facto, ensinamos em qualquer universidade. A ideia da introdução de línguas locais é que eu imagino que se parta do princípio de que as pessoas são capazes de resolver problemas localmente, nos sítios de onde elas vêm, nos sítios em que elas estão com os recursos de que dispõem, e quando, por exemplo, chegam a um nível terciário e a primeira coisa que têm que fazer é dominar uma língua, né, o tempo que vão levar até conseguir resolver os problemas novos que hão de vir, muito mais complexos, também vem com a sua complexidade. Claramente, depois temos coisas um pouco mais óbvias, que é em termos de infraestruturas, em termos de financiamento do nosso ensino de modo geral, e o facto de, definitivamente, nós não termos uma escola. Eu acho que a vocação da Universidade Pedagógica perdeu-se, né? Então, nós estamos num contexto, pelo menos nos cursos de medicina que eu conheço aqui, em que nós não temos pessoas formadas para formar, nós temos, são profissionais da área e, por inerência da profissão, têm de começar a transmitir conhecimento a outras pessoas e, claramente, hão de fazer do jeito que sabem e, muitas vezes, não se lembram de pensar nestes detalhes todos, que eu acho que são coisas que nós aprendemos muito mais em disciplinas como a sociologia, como a antropologia, que não são muito famosas no nosso seio, mas que eu acho que são fundamentais, né, para garantir que, de facto, nós conseguimos dinamizar este processo. E, para finalizar, eu ia dizer que eu iniciei um curso de avaliação há poucos anos, mesmo nesta minha coisa de curiosidade, eu tive de interromper no meio. Fiquei frustrado quando me apercebi que nós não tínhamos capacidade de utilizar o estado da arte da avaliação, né, na área biomédica, né, porque nós estamos anos-luz atrás daquilo que se faz hoje, porque os nossos modelos são absolutamente obsoletos, e essa eu acho que é uma das grandes lacunas que nós temos. Enquanto nós não lhe colmatarmos, certamente não vamos avançar muito, né? Então, significa que temos que devagar começar a manter este fórum e outros para começar a chamar a consciência as pessoas em relação às necessidades de colmatar estas lacunas. Bom, eu subscrevo o que disseram os colegas Tavares e Xavier em tudo, mas eu iria focar talvez os desafios em dois grandes grupos. Primeiro, a visão estratégica da universidade ou das universidades, em segundo lugar, recursos. Eu penso que nós acabamos tendo universidades que estão preocupadas em cumprir metas de passagens. Tem que ser 50%, não pode ter mais de 50%. E esquecemos que o papel primordial de uma universidade é a novidade, é procurar novidade, é trazer inovação, é fazer a experimentação. E, de fato, nós estamos muito atrasados nesse aspecto. Precisamos de uma liderança universitária que, de fato, puxe
a universidade a experimentar novas coisas. A ver, isto funciona, não funciona, o que é que não funciona, mas nós estamos numa paralisia inacreditável. Nós não estamos a experimentar nada, e isso é terrível. Eu falo, por exemplo, uma onda que está a acontecer em muitos países, que para nós seria incrível, é a questão dos cidadãos cientistas. Iria resolver, talvez, aquela questão que o Dr. Tavares colocou aqui. As pessoas não aprendem desde cedo a experimentar, a procurar, a investigar. Eu lembro-me quando eu fiz ensino primário no tempo colonial. Eu lembro que nós a professora de biologia obrigávamos a fazer buracos no quintal e depois a colecionar todos os insetos que lá caíam para depois tentarmos caracterizar os insetos que lá caíam nesses buracos. Mas isso já acabou, quer dizer, não só o ensino primário e secundário não traz isso, e a universidade simplesmente dá o golpe de misericórdia porque não absolutamente cobre esses aspectos de experimentação, curiosidade, etc. E a questão dos recursos, eu focarei em 2 aspectos principais. Os recursos humanos, porque é bom ter docentes, mas se calhar é melhor ter tutores, ainda melhor ter mentores, que dão esta interação personalizada, vão seguindo o estudante dia a dia, vão acompanhando o que está a acontecer com ele. Nós não temos um número suficiente de docentes para poder fazer isso, não temos pessoal para fazer isso, mas é bastante importante para que esses indivíduos possam não só saber se o estudante está a aprender no ritmo esperado, mas também, por exemplo, a experimentar com portfólios. Os estudantes fazem muitas coisas, podem fazer muitas coisas. Podem trazer portfólio de coisas que encontraram, que aprenderam, e o tutor, o mentor, é quem, de fato, tem que estar à frente a olhar, sim, isto é muito interessante, estás no bom caminho, etc. E o segundo recurso que nós não temos é tecnologia. Hoje em dia, a aprendizagem é mediada por tecnologia. Tem razão, doutor Tavares, nós estamos muito atrás e não estamos a implementar tecnologias básicas, mesmo na avaliação de estudantes. A tecnologia da avaliação baseada no papel é coisa do passado. Hoje em dia, usam-se rotinas em computador que vão verificando a dificuldade, a discriminação das perguntas e vão ajustando as perguntas colocadas ao estudante em função disso. Não é one size fits all, mas sim a avaliação vai se modulando aquilo que são as necessidades dos estudantes. Os estudantes sabem alguma coisa, mas é preciso alguém que procure saber o que é que eles sabem para poder dar uma avaliação que seja justa e precisa. E paro por aqui. Over. Muito obrigada. Até agora eu pude reter algumas questões importantes. Gostei do que disse o Dr. Tavares, não estamos a experimentar nada. E também captei, achei também importante, claro que na questão dos recursos humanos, entre outros, são questões que são bem conhecidas aqui, né, no nosso contexto. E também a parte dos portfólios, a parte da institucional e o uso da tecnologia para avaliação. E também a questão do número de estudantes, número clausos de estudantes que temos por instituição, como garantir um bom aprendizado, um bom ensino e aprendizagem para o número de estudantes que nós temos. E também a questão, achei também um ponto a sublinhar, a questão de só falarmos de ensino centrado no aluno no ensino superior, sendo que este é um indivíduo que vem de instituições de formação, antes do ensino superior não tem nenhuma formação em ensino centrado no aluno. Também retive a questão da língua. Aqui no nosso contexto, nós temos estudantes que vão à instituição superior sem domínio da língua portuguesa. Então, é um grande dilema, um grande desafio. Então, eu quero falar um bocadinho também sobre a questão. Achei interessante, bem, eu como falei, tenho mestrado e doutoramento nesta área, mas também tenho o privilégio de ter a licenciatura usando o PBL, que falou o Tavares aqui várias vezes. A minha licenciatura foi usando o PBL e tive realmente essa componente de ter só no ensino superior, né, esse contato só no ensino superior. Mas, entretanto, depois fui trabalhando na metodologia, né? Passei de aluna para docente usando esse método, né? Com a experiência do PBL. Então, são questões aqui que achei também interessante aquela questão do uso do Bruce Willis, que falou aqui sobre o quinto. Isto também acho é um método que nós usamos muito e gostamos muito em termos de ensino centrado no aluno, que é a capacidade de retenção do conhecimento usando várias técnicas como mnemonics
e eu não sei como é que se diz em português, nem pronunciar em inglês devidamente, mnemonics, e também a questão, então, Mnemônicas. diz? A mnemônica. É mesmo Mnemônica, assim. exatamente, obrigada. Então, usando a mnemônica é exatamente usar tanto factos como locais, tem aquele apartamento, aquele método do Lossi também, né, para retenção de conhecimento, que o Lossi é mais usando locais conhecidos, de casa, etc., para entender uma matéria, né? Então, locais conhecidos, pessoas conhecidas, famosos, e associar algumas palavras com eventos ou com situações ou com objetos, etc., que facilita a retenção. E, claro, usar a gamificação, que é uma forma lúdica de aprender, que ajuda também na retenção do conhecimento. São matérias que eu vou deixar para outro dia falarmos um pouco mais sobre isso. Então, resumindo, foi o que nós falamos aqui. Eu agora gostaria de deixar espaço para a audiência, para os participantes que estão aqui, comentarem, dizer alguma coisa sobre o que foi falado aqui, colocarem, imagino que estão aqui também docentes e estão estudantes que conhecem o método, que já estiveram em contato com o método, que já estiveram numa aula usando o método de ensino centrado no aluno, ou já participaram de alguma formação sobre ensino centrado no aluno. Então, gostaria de ouvir também a vossa experiência. E, por fim, mais lá para o fim, eu gostaria também que nós deixássemos algumas condições. Vamos assim dizer. O que aprendemos desta sessão? O que nós retemos desta sessão? E o que nós levamos desta sessão, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa vida, o que quer que seja. Então, essas sessões vão ser assim, conversa, mas no final eu quero que cada um saia daqui com uma mensagem, talvez uniformizada, daquilo que nós vamos a discutir aqui, e que possamos disseminar, difundir, usar no nosso dia a dia. Tá certo? Então, vou deixar espaço para a estudante, vou começar com a estudante Lídia. Lídia, por favor, deixa aqui o seu comentário, apresente-se primeiro, deixa aqui o seu comentário sobre o que foi falado aqui como estudante, e depois, logo a seguir, vou para o professor José Alves e começamos com o resto do debate, tá bem? Conversa. Então, Lídia, por favor, se já estiver disponível, pode começar. A Lídia está aqui? Está. Boa noite. Boa noite. Primeiro, começando por me apresentar, eu sou Lídia Maleva e sou estudante do 5º ano. Dando o meu parecer da nossa sessão, realmente é importante a integração do estudante no ensino. É importante que nós nos tornemos mais ativos no processo de aprendizagem. E, infelizmente, é algo que nós não temos muito na faculdade. Temos uma metodologia mais passiva, sendo que se o ensino fosse mais centrado em nós talvez agregaríamos mais conhecimento, adquiriríamos mais sentido de liderança. Então, é mais isso. Tá bem, muito obrigada, Lídia. Então, eu vou deixar o professor José Alves avançar e depois agora já não vou indicar. Agora é só cada um fala, levanta a mão, vamos falar, vamos conversar, estejam todos à vontade, tá bem? Professor José Alves, por favor, apresente-se, por favor. Olá, boa tarde, caros colegas. Enfim, alguns mais velhos, outros mais novos. Se não somos colegas, vamos ser de todos. Antes de mais nada, agradecer à Beatriz poder ter esta oportunidade. Devo dizer-vos que é para mim uma honra, não é nada menos, poder estar aqui a conversar convosco. O meu nome é José Delgado Alves, eu sou professor de Medicina na Nova Medical School, na Faculdade de Ciências Médicas aqui em Lisboa. Sou médico, tenho 2 especialidades, sou especialista de Medicina Interna, especialista em Farmacologia Clínica.
mas a minha área, a minha área académica, digamos, a minha área clínica é a medicina interna, a minha área académica é a terapêutica e a farmacologia clínica, e a minha área de investigação, com os grupos de investigação que tenho, é a imunologia, e é a área onde eu trabalho mais. Portanto, como veem, isto é assim, eu estou a um passo muito curto da esquizofrenia. Portanto, eu trabalho, sou diretor do Serviço de Medicina num dos hospitais na região de Lisboa, sou diretor da unidade de imunologia clínica do mesmo hospital, que é uma unidade de referência neste momento na Europa, e tenho a minha equipa de investigação básica e clínica na faculdade, com os laboratórios de investigação. Ponto, pronto. E trabalho em alguns grupos associados à investigação clínica na Europa. Dito isto, há mais duas coisas que eu gostaria de dizer. A primeira é que já estive envolvido em alguns cursos em Moçambique e tornei-me um apaixonado por Moçambique. Pronto. E foi absolutamente fantástico. Não conheço o sistema moçambicano, obviamente, como vós, mas já fui confrontado com um conjunto de ensinos em várias situações e digamos que já fui confrontado com algumas situações para perceber alguns aspectos, pelo menos mais pela rama. A segunda coisa que eu queria dizer tem a ver com a experiência nesta área. Eu dou aulas no âmbito do PBL há aproximadamente 15 anos. A faculdade já tem PBL instalado há mais ou menos 15 anos. Eu fui um dos professores que teve a montar o sistema. Damos apoio a uma outra faculdade em Portugal, que é a Faculdade do Algarve, que trabalha fundamentalmente em PBL. E o professor King se falava da avaliação. Nós temos já os sistemas de avaliação informatizados e temos o OneQuiz, do qual eu sou, digamos, também um mentor e, portanto, tenho, de alguma forma, tido alguma experiência neste tipo de situações. Já lá vão uns anos. E a primeira coisa que eu queria dizer, caros colegas, e não me levem a mal, eu não vos conheço, mas, enfim, é um prazer conhecer-vos hoje, mas os colegas que falaram antes, eu diria que cada um deles já trabalhou neste sistema há 20 anos, pela maneira como falam. Por uma razão muito simples, é porque acertaram na mousse em todos os problemas que nós estamos a sentir. Alguns deles nós ultrapassámos, mas nós vivemos. E, portanto, eu queria falar nos próximos 3 ou 4 minutos, só para vos dar, não o conhecimento teórico, porque já percebi que todos temos, sobre o caráter metodológico e o aspecto metodológico das coisas, mas queria dar-vos a ideia dos problemas que nós tivemos, porque já fazemos isto há 15 anos, portanto já passámos por eles. E era isto que eu queria dizer-vos. O que é que nós sofremos para tentar que vocês não sofram mesmo. E cá estarei eu para tentar ajudar em tudo o que eu puder. Então é assim. Primeira coisa. Alguém falou, não me levem a mal, sobre a discrepância entre o ensino, vamos chamar secundário e ensino universitário. Isso é uma coisa fundamental. Nós em Portugal temos também, não provavelmente ao mesmo nível, mas temos uma questão muito importante que é a literacia em saúde da população em geral. E se a literacia da população em geral em saúde não for boa, as famílias não formam as crianças para pensar, as crianças não evoluem a pensar por si e as coisas tornam-se exponenciais. Eu costumo dizer que os meus melhores alunos de doutoramento foram aqueles que foram os melhores alunos na primária. Porque, enfim, eu penso que nós temos todos o mesmo dístico, é de pequenino que se torce o pepino. Eu gosto de dizer que é de pequenino que se endireita ao pepino. E eu não estou a querer enfim, não estou a querer sugerir nada de estranho. Mas depois há outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é isto. Nós neste momento temos um grande problema. Eu costumo dizer que a maior bênção no século XXI foi a internet. Mas também costumo dizer
que a nossa maior maldição é a internet. Porquê? Porque frequentemente as pessoas confundem informação com conhecimento. Informação está aqui. Está toda aqui, desde que eu saiba procurar. Conhecimento, bom, tem que haver, tal como foi dito, professores, mentores, tutores, chamem-lhe o que quiserem, que possam enquadrar isto. Informação, pedaços de informação eu recebo, conhecimento acontece quando eu recebo a informação e começo a contextualizá-la, a saber interpretá-la. E, portanto, é preciso. Porquê é que eu estou a dizer isto e porquê é que eu acho que isto é muito importante? Um dos problemas do ensino centrado no aluno, que nós sentimos, foi às 2x3 nós passarmos para o outro extremo. E o ensino deixa de estar centrado no aluno e o ensino passa a ser definido pelo aluno. São duas coisas diferentes. Ou seja, há coisas que os alunos naturalmente não têm a noção da importância que podem vir a futuro. Se os professores não sabem transmitir isso, bom, têm que ser despedidos e têm que se contratar outros. Mas essa é a missão do professor. É contextualizar a informação de forma a que ela faça sentido e possa ser aproveitada como conhecimento. Sou pena de os professores, e nós sentimos isso, começarem a andar atrás das necessidades dos alunos, e isso é fundamental, não pode ser único. E isso leva-me a dois dos principais problemas, três dos primeiros problemas que tivemos. Primeiro problema foi definir corretamente o currículo de uma faculdade. Os conteúdos têm que ser muito claros. E isto não é tão simples quanto parece. Exemplo, eu vou aí dar um curso. Eu devo falar de medicamentos que não estão disponíveis em Moçambique ou não? Claro que devo. Porque os médicos moçambicanos têm que ser os melhores do mundo. E têm que ser capazes de tratar pessoas em Harvard. Enfim, percebem o que eu quero dizer? Se desde o início do ensino eu já estou a limitar o estudante a um teto baixo, como é que eu posso querer que ele evolua a seguir? Como é que eu posso querer que ele evolua no pós-graduado? Portanto, a definição de conteúdos. O que é que esta faculdade entende? Entenda-se, quaisquer, entende que um aluno de medicina deve saber. E depois de definir isso, deve a seguir definir o que é que um aluno precisa especificamente de saber por estar em Moçambique. Mas a medicina tem que ser abordada como uma forma universal. Esta é a minha opinião. A medicina não é diferente em lado nenhum do mundo. A maneira de pensar, a maneira de raciocinar, a maneira de intrusar os dados, a maneira de ver um doente, não é diferente. Depois há idiosincrasias específicas dos países, determinado tipo de doenças, que aí nós temos que pensar nelas. E a faculdade tem que fazer esse esforço extra. O que quer dizer que a primeira coisa para mim fundamental é definir os conteúdos, definir claramente o currículo. O que é que nós queremos ensinar? Segunda coisa que nós tivemos dificuldade foi em fazer a transição. E essa transição é não só dos alunos, como dos professores também, isso já foi falado aqui. Como é que se define a transição? Por exemplo, nós na nossa faculdade definimos que íamos começar com o sistema PBL em algumas áreas e, por exemplo, imaginem daqui a 4 anos ia começar o primeiro ano. O que quer dizer que a faculdade ia ter o primeiro ano num sistema e os outros anos noutro. Vocês percebem que isto cria uma exigência enorme da instituição. Mas a alternativa é chegar a meio da formação de um curso e mudar completamente o sistema de ensino. E o aluno que está nesse curso não tem nem o antigo, nem o novo. E fica no limbo. E, portanto, esta transição tem que ser muito bem preparada. A terceira coisa
que eu gostaria de vos dizer, porque estes foram os problemas que nós sentimos, que eu senti na comissão quando instalava, é a forma, e isso já foi falado aqui, a formação dos formadores. É absolutamente fundamental. E é absolutamente fundamental por várias razões. Primeira, porque vão sair da sua zona de conforto, mas também porque os aspectos pedagógicos começam a ser muito mais importantes. Porque eu não vou ter uma aula preparada que vou ditar como se fosse um ditado. Eu vou ter que ter capacidade de improviso, capacidade de saber aproveitar a deixa de um aluno e, se for preciso, mudar completamente a forma como a aula está a decorrer. E isto obriga a uma plasticidade, a uma ginástica mental que não tem a ver com inteligência. Bom, pode ter, mas tem a ver fundamentalmente com estarmos preparados pedagogicamente para o inesperado. Porque isso vai acontecer. E temos que saber, numa sala de aula, temos que ser. Alguém usou o exemplo do futebol. Um bom árbitro de futebol é aquele que não se notou. No final do jogo, ninguém deu pelo árbitro. Esse é que foi uma boa arbitragem. O professor, numa aula destas, quase que não se dá por... Ou melhor, isto é claro que é uma brincadeira, claro que é uma posição importante, mas o professor tem que ser o indivíduo que mexe as marionetes no sentido de orientar os alunos e depois deixá-los crescer. Mas ter a percepção que há alturas em que aquilo começa a descarrilar e temos que saber orientar-nos. E isto obriga a um treino, que é um treino muito prático. Eu, por exemplo, fiz com os meus assistentes coisas do tipo pôr um assistente a dar aulas e eu era o aluno. Ou arranjei um grupo e nós éramos os alunos. E fazíamos a vida difícil aos assistentes. Exatamente para os confrontar com outras situações. A seguir, e aí deixem-me dizer que nós optámos por um sistema misto e eu acho que é o mais correto. A ideia do ano zero num país como Moçambique, desculpem, não me levem a mal, eu estou por fora, mas para mim faz todo o sentido. Porquê? Porque é preciso diminuir aquele degrau entre o ensino secundário e o ensino universitário. E isso é tanto mais importante que pode-se pensar que se está a perder tempo, que se está a gastar tempo ali, mas está-se a ganhar no futuro. O ensino da medicina não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E gostaria só de dizer mais duas coisas, desculpe-me, Beatriz, estou-me a arrastar muito, mas é só da experiência que tenho. Duas coisas. Vou deixar para o fim a pior. A mais politicamente incorreta. Isto está a ser gravado, portanto eu não sei se volta a entrar em cima. Então é assim, antes disso, eu costumo dizer que fazer investigação é ter uma pergunta e ir à procura da resposta. Eu faço investigação com real-time PCR, citometria de fluxo, de 32 canais. Às vezes nós podemos fazer investigação clínica excepcional, só com uma boa pergunta e saber ir à procura dos meios da resposta. Investigação é isto, não tem que custar milhões. O que é mais importante na investigação? Para mim, duas coisas. Primeira, a pergunta. Às vezes vêm candidatos a investigador ter comigo e dizem eu gostava de fazer isto, e eu respondo, isso é uma má pergunta. Vá pensar na pergunta. A pergunta tem que ser boa. Tem que ser uma pergunta importante. Tem que ser uma pergunta pertinente. E a seguir, uma arca a menos 80 para guardar amostras se for preciso fazer alguma coisa. Mas isso é a segunda. A primeira é a pergunta. E porquê é que eu acho que a investigação é importante nos clínicos que não vão fazer investigação? É porque pensar como um investigador ajuda um médico a ser melhor. Eu dou-vos um exemplo que os professores sentem, este exemplo, se me permitem, é mais para os alunos. Há um novo medicamento que vai começar. Nós somos os primeiros a usá-lo no mundo. E vamos usá-lo numa das vossas escolas. Muito bem. Nós usamos-o a ele.
e é um colega que não tem experiência nenhuma em investigação, mas é um clínico brilhante. Usa o medicamento. Corre mal. O medicamento não funciona e há um efeito secundário muito complicado. O que é que vai acontecer ao colega que não tem experiência em investigação? Vai dizer, eu nunca mais uso este medicamento. Mas o colega que tem experiência em investigação vai perceber que todos os medicamentos têm efeitos secundários. E que se nós usarmos um conjunto de medicamentos, nós vamos ter um resultado médio e vamos seguramente ter uma incidência de efeitos secundários que devem ser considerados. Só tivemos azar de ter sido logo no primeiro. Mas isso estatisticamente quer dizer que os outros não vão ter. Este tipo de raciocínio não é pessoal, da experiência pessoal, mas é enquadrar a experiência pessoal na realidade científica, transforma um médico num médico melhor. Finalmente, não me levem a mal. Sabem qual foi o maior problema que nós tivemos e que ainda não conseguimos resolver? De todo. Foi mudar a instituição. Todos os senhores professores, eu sou professor, tenho cadeira, sou diretor de departamento, portanto eu estou a chamar nomes a mim mesmo. Todos os senhores professores gostam muito da sua quinta. Todos os senhores professores, o colega Humberto disse que a bioquímica é a disciplina mais difícil. Eu vou ter que dizer que é a imunologia. Nem penso que é a bioquímica. Mas ele tem razão, e eu também. Cada um de nós tem. O que eu quero dizer, o que é difícil mesmo é a medicina. Porque se a medicina fosse fácil, chamava-se futebol. E, portanto, o que eu quero dizer é, quando nós começamos a trabalhar assim, em conjunto, em que o Humberto, perdoa-me a familiaridade, colega, se não me leva a mal, o Humberto está a ensinar bioquímica. E a seguir vem o Tavares ou o Xavier e vão dizer, esta bioquímica, isto que vocês viram de bioquímica, encaixa neste funcionamento da célula que vai dar este mecanismo fisiológico. E a seguir entro eu e digo, e sabem quais são os medicamentos que bloqueiam isto? É este, este e este. Isto significa que, na prática, começam a desaparecer os departamentos do ensino. Não sei se me estou a fazer entender. A anatomia deixa de ser um departamento fechado. A fisiologia deixa de ser um departamento fechado, em que há um senhor professor que manda e é Deus. E nós temos que dizer, os departamentos continuam a existir, porque é importante fazer investigação em bioquímica, é importante fazer investigação em fisiologia, é importante fazer investigação e formação em farmacologia, por exemplo, ou em imunologia, mas nós os três vamos ter que saber trabalhar juntos, sem que haja um que seja o dono da bola, em nome dos alunos. E esta mudança da estrutura da faculdade foi extraordinariamente difícil por razões políticas. Se eu vou ensinar terapêutica no meio de uma aula de bioquímica, então, mas espera aí, quem é que manda nisto? Sou eu ou é o professor de bioquímica? É incrível, é quase infantil, mas acreditem, foi complicado ultrapassar isto. Tentar mudar a maneira de pensar da própria instituição. Há três coisas que têm que ser mudadas. Os alunos, e houve aqui uma coisa que foi dita que é muito importante. Este sistema põe a responsabilidade nos alunos. Pergunta, os alunos que chegam à faculdade são capazes de aguentar esta responsabilidade? Eu não estou a dizer que a culpa é deles. A culpa é do sistema que os pôs lá. Mas estão? Pergunta. Segunda, os professores têm que mudar a sua maneira de pensar e trabalhar. E é preciso muito mais professores. Ou tutores, ou mentores. É preciso mais pedagogos. Não basta, porque uma pessoa a dar aulas para 100 ou para 200 é só um. Se nós vamos pôr grupos de 10, tem que ser 10. E a terceira é a mentalidade da própria instituição que tem que mudar. Dito isto, o meu conselho, não tentem mudar todas as instituições ao mesmo tempo. Se tudo for igual, não há evolução. Há uma instituição que avança, que luta, que percorre o caminho que é o testa de ferro.
Se houver resultados e se os resultados estiverem lá, as outras vão seguir. Já bem basta tentar pôr uma instituição inteira a pensar da mesma maneira em equipa. Tentar pôr um país inteiro a pensar em equipa. Boa sorte. Eu ajudo, mas boa sorte. Muito obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigada. Eu acho que foi excelente a sua intervenção. Eu queria deixar a minha, mas eu não queria roubar tempo dos demais aqui. Mas vou tentar ser breve. Nós tivemos essa experiência que esteve a falar o professor José em 4 anos. Posso resumir em 4 anos. Eu fui convidada, eu estudei no ensino centrado no aluno, no PBL, na UCM. Terminei a faculdade e fui convidada para coordenar a instalação do mesmo processo na Universidade de Abundante. Eu não vou falar aqui da parte, vamos assim dizer, da liderança, etc., porque acho que é um assunto à parte. Depois, como isto vai para o YouTube, não quero achar problemas, então vamos deixar assim. Então, eu vou falar da experiência na implementação do ensino. Começou mal, eu resumo assim, né? Começou mal. Todo aquele processo da introdução, etc., começou mal. Mas pronto, estávamos lá, 4 jovens, éramos 4 que estudaram no ensino, doutor Xavier, que não fazia também parte da equipa. Depois o doutor Tavares, algum tempo depois, também entrou para nos apoiar. O doutor Tavares, eu tenho que agradecer ao doutor Tavares, ele foi colocado em cima dos acontecimentos, sem nenhuma instrução, e em vez de estar no grupo da maioria, que foi o grupo que estava contra, ele esteve dentro do assunto, decidiu se integrar de cabeça e perceber realmente como é que funciona e esteve conosco. Então, e foi excelente. Então, tudo o que disse o professor José Alves foi exatamente o que aconteceu. É impressionante. Foi exatamente o que aconteceu. Isso leva a uma conclusão, que os problemas são os mesmos em todo lugar. Estamos num contexto moçambicano completamente diferente do contexto de Portugal, vamos assim dizer, em termos de recursos humanos, recursos financeiros, infraestrutura e por aí em diante. Vamos assim dizer, resumindo, Portugal está um pouco mais favorecido do que as condições de Moçambique, mas os problemas são exatamente os mesmos. A sua última questão é em relação a começar com uma instituição. A Universidade Católica de Moçambique já está há 24 anos. Estamos em 2024. Há 24 anos com o mesmo sistema. Foi a testa de ferro. Está lá até hoje, há 24 anos. Já foi encorajada várias vezes para voltar. Olha, deixem lá esse currículo, vamos lá entrar no sistema nacional. Isso não dá. Nós, quando nos formamos, fomos o primeiro grupo, estudamos lá. Tivemos o ano 0, um ano, o nosso curso de medicina lá na Beira até hoje é de 7 anos, tivemos o ano 0, excelente ano. A UEM tem o BUSTEP, Nativo teve o BUSTEP, também é a mesma estrutura do ano 0, excelente estrutura, mas foi abolida. Estamos preocupados em ter um curso mais breve, vamos assim dizer, precisamos formar mais, temos que formar mais, então passou de 7 anos para 6 anos. Nós nos formamos, começamos a trabalhar lá na UEM com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, tentamos de todas as formas possíveis e imaginárias. É verdade que nós dizemos que começou mal, como eu disse agora, começou mal a forma, né, da instituição de ensino e aprendizagem, começou realmente mal, mas no fim os problemas são os mesmos. É impressionante, é os mesmos. Então, a UCM está há 24 anos nesse ensino. Já temos um teste de ferro. Mas o que está a acontecer? O que é que se passa com as outras instituições? Né? O que está a acontecer? Então, essa é uma questão que deixo no ar para continuar o nosso debate. Vamos lá. Estou a ver algumas questões aqui no chat. Deixa-me só resumir o que está aqui no chat. Boa noite, a doutora Dianês. Utiliza esta via para comentar sobre a importância que tem para o ensino centrado no aluno, a forma como o professor orienta os conteúdos e as atividades relacionadas ao estudo individual, mediante tarefa docente como pilar fundamental deste ensino, sem esquecer as fases pelas quais toda a informação recebida deve percorrer
no nosso cérebro até a criação do conhecimento no aluno. A Ofélia Rambic, boa noite. Realmente é preciso mudar o paradigma do ensino em medicina. É preciso que todos os médicos tenham noções fortes em investigação, porque os médicos da prática clínica têm muita oportunidade em investigar e trazer mudança no comportamento da população. A Dianês, um grande desafio que nós temos no nosso país é conseguir um aluno que tenha motivação por conhecer as ciências médicas, desde a célula até a sociedade. Interessante esta reflexão. Então, professor José, estamos juntos. Yumna, por favor, tenha bondade. Boa noite a todos. Eu vou tomar a liberdade de acionar a câmara e peço desculpas pelo ambiente informal no qual me encontro, devido à hora não tenho como estar no escritório. Espero que consigam todos ouvir. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a professora Beatriz e os demais palestrantes pela iniciativa. Eu espero mesmo que seja a primeira de várias reuniões que se vão seguir. É para mim uma honra poder estar neste fórum com doutores e professores que participaram do meu processo de ensino, a quem a gente sempre admirou. E acima de tudo, é muito bom poder perceber que aquilo que foram as nossas inquietações, indignações e reflexões, algumas coisas que aconteceram, não de forma tão pacífica durante o curso, não passam alheias aos nossos docentes, aos nossos professores e facilitadores de ensino, e perceber que existe toda uma comunidade preocupada com isto. Então, devo confessar que sinto-me acolhida de fazer parte deste fórum e é realmente uma honra poder estar aqui. Desculpa, não me apresentei. Para quem não me conhece, eu chamo-me Yumna Sam. Sou licenciada em Medicina desde 2011 pela Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane e docente nesta universidade desde formada desde 2021 e docente nesta faculdade também desde 2021. Então, bem, não se passa muito tempo desde a fase que saí da carteira, então sinto-me com propriedade de falar um bocadinho do lado do estudante, porque fui também monitora desde 2018 e também do lado de docente e facilitadora de ensino. Professora Beatriz, eu tenho duas questões. Gostaria de falar um bocadinho da minha experiência e o porquê do meu interesse nesta área, e também tenho várias reflexões sobre aquilo que foi dito. Então tenho um conteúdo para monopolizar a sessão e não quero de forma alguma fazer isso. Então vou começar só, se me permitirem, por falar das questões. E depois dizem-me se tenho tempo de continuar a explanação ou não. Começo pelas questões, porque acho que é importante a gente ouvir sempre a experiência alheia. Eu passei do processo de ensino de 6 anos e foi o sistema convencional. Entretanto, tive a oportunidade de conhecer doutores que passaram pelo sistema do PBL e ouvi muito falar sobre estes tempos e como aprendia-se de verdade, o ensino era muito bom. E a pouca experiência que eu tive, os médicos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar durante a fase do estágio e depois de formada, percebi que realmente os médicos que passaram por este sistema do PBL tinham uma bagagem muito boa. Realmente são médicos detentores do conhecimento na sua raiz, na sua essência. Não detentores de todo o conhecimento, mas daquilo que é o processo científico. Então, a minha primeira questão é, eu queria perceber dos palestrantes que aqui estão, que passaram pelo PBL, ou até dos convidados, e temos mais estudantes para além da Lídia, mas de quem passou por esse sistema do PBL. Primeiro, qual foi a experiência de passar pelo PBL
E se a gente ouve falar de tanta coisa boa do PBL, por que ele falhou? Essa é a primeira questão que eu tenho. E a segunda questão é, em linhas gerais, PBL versus ensino centrado no estudante. Queria perceber exatamente a diferença entre estes dois conteúdos, né? Que a gente sempre fala muito do PBL, que é esta associação de disciplinas, e falamos do ensino centrado no estudante, e quero entender, quando a gente faz estas conversas e tenta falar em prol do ensino virado ao estudante, até que ponto nós não estamos a tentar voltar a reimplantar o PBL, ou será que estamos a tentar voltar a um PBL melhorado? Estas são as duas questões que eu tenho. Eu podia responder como a testa de ferro da introdução do PBL lá, mas eu vou deixar os nossos jogadores responderem, se necessário, depois intervenho. Primeiro, por que falhou o PBL na UEM? E segundo, o que é que desculpa, o que é exatamente a diferença de PBL e ensino centrado no aluno? Bom, eu posso, talvez, como estive parcialmente envolvido no processo, posso explicar o que é que terá falhado com o PBL. Eu tive a ocasião com o professor Barradas de fazer uma formação em PBL na Universidade de Newcastle, na Austrália, e tivemos a ocasião de ver todos os processos de produção dos materiais, de preparação dos docentes, e eles levaram no mínimo 2 anos para conseguir começar a implementar o PBL. Infelizmente, em Moçambique, ignoraram-se todos esses conselhos e houve uma pressão política para começar de imediato, antes de ter os materiais prontos, antes de ter os docentes prontos. Isso, claro, não houve uma gestão apropriada da resistência à mudança, que criou todas as barreiras que existiam. Eu próprio acredito no PBL, tanto mais que também tive a ocasião de trabalhar com o professor Helder Martins, que é outra pessoa que advoga bastante pelo PBL, chegou até a produzir 2 livros sobre a metodologia, mas o que falhou, e acho que o professor José Alves tem toda a razão, a pressão política para começar depressa deu no que deu, não foi muito longe. Eu penso que é, de fato, a forma mais apropriada de, isto já vai responder já a segunda pergunta, de assegurar que o ensino está centrado no estudante, é o estudante que lidera o seu próprio processo de ensino-aprendizagem, e como disse o professor José Alves, o docente está mais como um facilitador a ver um pouco de longe, se quiserem, o que é que está a acontecer e a dar a orientação apropriada. É tudo, Opa. Acho que, só para secundar, o Dr. Mukengue já esteve aqui a explanar. Eu queria tecer um ponto. Eu tenho trabalhado com estudantes já desde 2011, 12, a nível dos hospitais, do Hospital Central principalmente. Diga-se de passagem, eu acho que as cortes, principalmente as primeiras 2 cortes do PBL, eu acho que são um dos melhores grupos que eu tive em segmento nos estágios. Então, aquelas 2 cortes foram cortes, embora tivessem passado por este processo, foi um processo muito difícil, muito penoso, com muita guerra, mistura. Saíram 2 grandes grupos muito fortes, muito bem organizados. A maior parte deles agora estão a fazer especialidades, uns acabaram a especialidade, e os outros tornaram-se em grandes investigadores. Portanto, não é o próprio processo do PBL, talvez é como foi implementado, como foi implantado, as circunstâncias que ditaram. Mas o próprio modelo em si, eu acho que é um modelo muito positivo. Esses 2 grupos são muito, muito, muito acima da média. Tavares, queres comentar? Obrigado. Eu acho que está tudo dito em relação à primeira questão. Em relação à segunda, eu acho que também de forma bastante resumida, na verdade, o PBL, o Problem-Based Learning, é um dos tipos de ensino e aprendizagem classificado como um tipo centrado
no estudante. Existem vários outros. Este é o que é mais falado entre nós, mas podíamos enumerar outros. Mas há uma outra coisa que a Yuna também falou em relação a ele melhorado ou não melhorado. Eu acho que para isso podíamos voltar ao que o professor Zé Alves disse, a necessidade de, eventualmente, na fase de introdução, tentarmos ver se conseguimos manter uma coisa um pouco mais mista, né, para acomodar diversos desafios ou necessidades contextuais e também para acomodar alguns interesses, necessidades e também a parte de recursos. Obrigado. Obrigada, Yumna. Está esgotada? Veja aqui a LG. Já vou ter consigo LG. LCE. Yumna? Está tudo bem? Sim, Ok, as estou respostas às questões. Estou satisfeita com as questões e concordo com o que o Dr. Tavares esteve a dizer. Talvez pensarmos em fazer estas associações, e uma das coisas que eu percebi é que quando se fala muito destes sistemas, nós falamos sobre o docente e o desafio que isto é para o docente, porque ele tem que estar mais capacitado, mas talvez pudéssemos começar a refletir sobre o fato de, ao invés de termos um só docente, termos um grupo de docentes. Não sei como eram os programas nos módulos no PBL, mas pensarmos em termos de associações, ao invés de ter alguém que está, entre aspas, especializado na anatomia daquele sistema, termos numa mesma aula alguém com mais bagagem sobre a anatomia e o docente de fisiologia, e termos estas duas componentes no mesmo espaço e tempo, mas de novo isso acarretaria outros recursos de tempo, materiais e humanos também. Mas vou dar lugar aos outros, por favor. Obrigada. Tá, obrigada, Yuna. Acho que já temos aqui pelo menos 2 temas para as próximas sessões, né? Então vamos tomar nota. Então, Elzia. Boa noite a todos, boa noite, doutora Beatriz, obrigada pela palavra. Bem, senti necessidade de intervir depois da questão colocada pela Yumna, mas antes de continuar, eu gostaria de felicitá-la por esta ideia maravilhosa, pelo tema excelente que trouxe à discussão. E é muito interessante poder perceber como é que os nossos professores pensam, o que é que eles pensam acerca deste modelo de ensino centrado no aluno. Enquanto se discutia, e especialmente na abordagem da Yumna, eu percebi que havia aqui uma necessidade de intervir, porque eu faço parte do grupo de estudantes que pelo menos começou o curso de medicina na Universidade Eduardo Mondlane pelo método PBL. Se não me engano, eu fiz parte da segunda coorte. E gostaria aqui de partilhar que aprendi muito. Foi durante os primeiros anos do curso que despertou em mim a necessidade de investigar, de procurar aprender por mim. E foi mesmo pelo método de ensino que esteve a ser implementado nessa altura. Por vários motivos, ele depois foi interrompido e eu passei para o método clássico e deixou de ser aquela coisa de o estudante a buscar informação e a discutir numa sala de aula, mas foi mais um aprendizado passivo, sentado em que o docente vem e traz os slides, e é o que nós estamos a viver até hoje. Hoje em dia, faço parte do corpo docente e sinto que temos lacunas, não só no processo de ensino, mas também de aprendizagem dos alunos, exatamente pelo modelo de ensino que estamos a implementar. Então, digo sinceramente que provavelmente seja muito importante tentarmos usar a experiência do professor
Alves, que esteve aqui a partilhar muitas sugestões boas, mas também os desafios que são apresentados e que já foram muito bem discutidos pelos colegas, para ver se nós conseguimos melhorar o ensino-aprendizagem em Moçambique, especialmente nas escolas de medicina. Muito obrigada. Obrigada, Elisier. Vou ler o comentário da Mariano. Boa noite. Acho que é muito importante que tanto os estudantes quanto os docentes abracem a sua parte na dinâmica do ensino centrado no estudante. Nesta modalidade, o docente assume também o papel do tutor, ele deve estar preparado para isso, a capacidade de adaptação e criatividade são essenciais, e o estudante assume a responsabilidade de buscar o conhecimento, porque é ele quem dita o ritmo da sessão de orientação. Esta questão vai mais longe ainda quando olhamos para o estudante que vem do ensino primário e secundário, onde a modalidade de ensino não é centrada no estudante. Este estudante está habituado a sair de casa, a ir ouvir o docente falar. Acho, então, que esta questão do ensino centrado no estudante, pelo menos num contexto moçambicano, significaria desconstruir essa noção de modalidade de ensino e aprendizagem adquirida ao longo do ensino secular e só depois, então, introduzir o ensino centrado no estudante. Portanto, acho que isto merece uma visão um tanto holística e como uma interação docente-estudante-ambiente. Obrigada. A discussão está muito boa, mas já passamos o tempo regulamentar de uma aula, são 90 minutos. Passamos os 90 minutos. Estamos quase para 120. Eu tinha falado que a ideia era terminar com pontos de reflexão ou resultados, né, desta sessão. Então, temos que deixar tempo para isso. Eu estou aqui a ver o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Luanda, não sei se ainda está aqui, professor Jaid Sagalal, acho que já não está, e vejo, professor Jaid, não, já não está. E eu tenho aqui também alguém muito interessante, não sei se estaria interessado em falar, a diretora administrativa da Unitiva, que está com um projeto. Professora Gracinda, pode falar? Professora Gracinda, Tivane, consegue falar? Muito boa noite. Obrigada, boa noite. Muito boa noite. Obrigada pela palavra, pelo tempo. Na verdade, ainda estou muito pequenina para poder intervir em relação ao assunto muito interessante que está sendo debatido. Estou mesmo comovida. Ouvi várias declarações, portanto, de pessoas experientes e que estão dentro, portanto, dessa matéria. Daí que nós estamos também com o projeto de abrir, portanto, a escola de saúde e interessa-nos ouvir esses debates para também podermos ver como alinhar essa futura intenção que a instituição tem. Realmente são questões muito interessantes, é mesmo de se apreciar, é mesmo de se agarrar, como se diz, não é? Apegar às boas coisas e talvez a partir daí também tentarmos ver se nós conseguiremos ir pela melhor forma, fazer coisa diferente e não o tal que está sendo contestado, pelo que eu entendi. Muito obrigada e está de parabéns, doutora Beatriz. Estão de parabéns todos os participantes e muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo por esse momento de palavra. Alguém queria falar ou é impressão minha? Acho que é impressão. Doutora Beatriz, boa noite. Desculpa. Eu queria falar, mas não estou a encontrar aqui no computador onde levantar a mão. Não faz mal, fica à vontade. Peço mil desculpas. Eu só queria fazer contribuição em forma de uma reflexão, né? E é sobre a minha experiência. Eu não me apresentei, meu nome é Radiane Alfonso, eu sou médica especialista em medicina familiar e comunitária. Formo parte do Colégio Médico de aqui de Moçambique, de formação de médico
en medicina familiar y comunitaria, meu mestrado en educación médica y trabajo en una clínica universitaria como médica y docente. Y soy reagente da disciplina de fisiología de Huizquitén. Más pronto, yo tuve la experiencia que me llevó a adorar este tema y todo referente a la educación médica, y es cuando en América Latina tentamos hacer una formación masiva en médicos por la necesidad que había en los años 2000, 2003, en aquella altura. Yo fui protagonista de este método de ensino centrado en los estudiantes cuando elaboramos un famoso currículo integrado de la morfofisiología. No sé si alguno de los docentes pues en alguna vez oyó hablar de esa forma, donde se integraban las 5 ciencias básicas: histología, bioquímica, fisiología, anatomía y embriología por sistemas o aparatos del cuerpo humano. Y fuimos protagonistas de todo esto, más solo voy a dejar una reflexión. Yo gosté mucho de ser partícipe de este proceso desde el punto de vista de educación médica, que fuimos los que asesoramos, ¿no? Esta formación del profesor integral. Como estaban a hablar anteriormente los otros docentes, es aquel profesor que va a llevar a teu alumno la información de todas estas ciencias integradas. A pesar de este profesor, pues, haber sido profesor de anatomía o fisiología, en fin. Y solo para dejarlo como forma de reflexión, a forma de que llegamos al suceso en aquella altura, fue en la forma en que programamos intensamente la preparación de ese profesor integral, para este profesor poder llevar la información a ese alumno y ese alumno poder crear su propio conocimiento baseado en las 5 ciencias básicas integradas, ¿no? Entonces, creo que acho que a preparación pedagógica, como le quieran llamar, metodológica, como le llamamos, ¿no? En fin, de cómo un docente encarar esta forma de diseminar una información a un alumno, podría ser un tema de debate en las próximas sesiones, que yo adoro. Muy obrigada. Tá. Muito obrigada, doutora Dianês. Eu quero agora, para terminar, temos mesmo que terminar, a discussão está mesmo muito boa. Então, eu quero pedir o seguinte, que cada um coloque uma frase no chat sobre o que é que leva desta sessão, né? Take home message. Sempre quando temos um projeto, temos os resultados esperados, né? Então, eu quero saber o que é que nós alcançamos com esta sessão, o que é que nós levamos como mensagem, e até podem propor temas para as próximas sessões e vamos discutir. Eu coloquei no chat, falei um pouquinho mais, mandei no e-mail, que temos um grupo WhatsApp. O grupo WhatsApp só está aberto hoje, vai estar aberto por aí mais 2 ou 3 dias, para podermos interagir um pouco mais. Então, eu gostaria de pedir, apelar que entrassem no grupo, para podermos falar um pouco mais. Quem sabe surgem parcerias, ficamos com os contactos uns dos outros, surgem parcerias, se bem que todos fizeram a inscrição, quase todos colocaram o número de telefone lá, mas seria bom se pudesse entrar no grupo esses 2, 3 dias, e depois voltamos a fechar e abrimos na próxima sessão. Então, eu deixei aqui o link, posso deixar novamente, podemos entrar aqui. Então, eu quero pedir que cada um escreva uma frase. Até podemos fazer o seguinte, ponham o título, sugestão do tema, ponham o tema. E o que é que eu levei, né, como mensagem, ponham a mensagem lá. Pode ser? Aqui no chat do WhatsApp, do Zoom, por favor. Então, vamos deixar agora. Obrigada, a Graça já começou. Podemos também falar um bocadinho, se alguém quiser, pode falar qualquer coisa, mas eu quero deixar estes minutos para nos concentrarmos. Temos 13 minutos para terminar, então vou pedir que cada um coloque aqui. Obrigada, professor Muking. Eu talvez possa adiantar que, na verdade, um fórum como este, que é bastante inovador e quase único, deveria talvez criar uma espécie de carta de posicionamento dos vários interessados e apelasse às universidades para mudarem a forma, os poderes de formação médica. Há de ver, por exemplo, na UEM, o template que é usado para submeter um currículo é completamente antigo.
que nem sequer tem a opção de colocar inovações como o PBL e outros formatos, né? Isso é ótimo. Vamos fazer aqui, vamos começar a criar isso. Esta é a primeira sessão de várias. A ideia é fazermos uma por mês. Esta é a primeira de várias. Vamos manter os panelistas, vamos trocando, vamos adicionando. Então, vamos fazer isso uma vez por mês. E vamos fazer esta carta de posicionamento. Eu gostei da ideia. Vamos fazer esta carta de posicionamento. Fica uma nossa carta de posicionamento e vamos assinar, né? Depois. Então, o chat está muito parado, não vejo, só vejo 3 comentários. Vamos lá. Precisamos ter isso, porque a ideia é termos mudança, né? Então, temos que ter algo escrito, o que nós levamos daqui, e se quiser, podemos falar do próximo tema. 12 minutos a ir, vamos lá. Vamos a um leilão de temas, leilão de mensagens que levamos daqui. Também, olha, estão disponíveis para contactarem no WhatsApp também, se pretenderem. E tem o meu e-mail. O meu e-mail. Osques, a história dos Osques, complicado, mas interessante. A Holanda já não faz Osque. Maastricht University já não faz Osque. Eles têm as suas razões. Podemos ver, mas mais algumas mensagens, vamos lá. Conhecimento deve ser a integração do antigo e atual, assim sempre podemos ter um novo conhecimento. Certo? Necessidade de adaptação. Necessitar de educação médica em Moçambique. Perfeito, doutora Dianês. Podemos sempre melhorar. Como motivar o aluno a aprender. Perfeito. Mensagem que temos muito. Espera, tem aqui conhecimento deve ser integrado no... Ok. Ana Tivane, temos muito que melhorar no ensino e medicina. Temos estratégias para melhorar o ensino e medicina no nosso país. De nada. Professora Beatriz. Sim. Talvez um ponto que podemos saber agora a discussão com todos os presentes e outros convidados é esta questão da seleção para a entrada dos cursos de medicina. As correntes políticas dizem que não deve ser selecionado, todo mundo tem direito de fazer medicina. E claro, quando nos estamos colocados perante quantidades brutais de informação e de conhecimento, a questão que se coloca é: será que todos podem mesmo fazer medicina? Boa pergunta. Sabem que até podia ser um tema para uma discussão. Tanto se todos podem fazer e a nota de entrada para o curso, né? Quando é exame. Em Portugal, professor José, são uns 19, 18. Portugal é uma desgraça. Oh, meu Deus. Por favor, não sigam o exemplo de Portugal. Aprendam com a asneira. Há 3 coisas que eu diria sobre isto. Primeira, nós confundimos progresso com igualdade de oportunidades. Ok. Se nós nivelarmos por baixo, nunca vai haver progressão. Quando os alunos numa determinada faculdade protestam porque querem todos ter notas altas, eu costumo dizer-lhes, isso só prejudica os bons. Porque deixa de haver diferença. Há uma coisa que eu gostaria de dizer em relação àquele vosso comentário, àquele seu comentário, Beatriz, da Faculdade da Universidade Católica, que já tem este método de ensino há muito tempo. A pergunta é: que vantagem é que tem um médico que sai de lá, ou melhor, eu vou reformular a pergunta. Os médicos que saem de lá são melhores? Não sei se são melhores. Eu tenho a noção que há uma altura, e nós estamos neste fórum com professores e com alunos, e eu estou a falar assim de propósito, há uma altura em que nós temos que falar do elefante na sala.
Nós não somos todos iguais. Não sabemos todos o mesmo. E se alguém diz que toda a gente é igual, eu normalmente faço a pergunta: quando alguém da sua família adoece, você escolhe o médico por ordem alfabética? E percebem onde é que eu quero chegar? E nós temos que saber perceber isto. Porquê que Portugal é uma desgraça? Portugal está tão preocupado com as cunhas, e vocês sabem bem o que é esta realidade, que para evitar uma ou duas cunhas formam 50 maus médicos. Eu explico o que é que quer dizer. Eu uma vez tive uma aluna minha, eu era professor de medicina na Universidade de Londres. E foi lá que fiz o doutoramento e depois fiquei lá como professor durante uns anos. E houve uma aluna, quando eu estava em Portugal, professor, foi professor na Universidade de Londres. Qual é essa universidade? Na altura era a 4ª do mundo. Qual é que é a nota? Em Portugal é preciso 25 para entrar, numa escala de 0 a 20, para entrar em medicina. Quer dizer, aquilo é absurdo. Tem que ser uma pessoa, tem que ter uma média de 18 ou 19, 0 a 20. Qual é a nota para entrar na UCL? Eu disse, a nota mínima é 14. 14? E eu expliquei. 14 é a nota mínima. Mas depois há a entrevista, há a discussão do currículo. Currículo? Mas currículo como? É porque as pessoas que querem entrar para lá já fizeram trabalho voluntário, preferiram gastar 1 ou 2 anos a ganhar currículo para poderem depois ter uma formação naquela faculdade. Porque ser médico é mais do que ter 18. Sim. Aliás, há uma coisa que está aqui alguém que gosta da psicologia e eu divirto-me sempre a provocar com isto. Se vocês agarram numa classificação de 0 a 20 e fazem uma curva de Gauss, no que diz respeito à humanidade, à sociabilidade, às qualidades humanas que um médico tem que ter, não podem ser só científicas. Vocês acham que o indivíduo que tem 19 ou um grupo que só tem 19 tem essas qualidades exatas? Dificilmente. Nós estamos a escolher um conjunto de indivíduos que souberam dar a volta ao esquema do liceu e sabem ter boas notas nos testes do liceu em vez de realmente saberem e pensarem. Ou então são completamente obcecados, são obsessivo-compulsivos, têm todo o tipo de problemas. E isto é a realidade. Nós precisamos ter médicos humanos. Também precisamos ter médicos brilhantes. Agora, nós temos que ter a noção que ser médico não é para todos. Lamento, não é. Se eu quiser ser arquiteto, é uma catástrofe. Eu desenhava uma casa que parecia um frigorífico. E, portanto, eu acho bem que não entre. E não tenho problemas nenhuns em que um arquiteto me diga: ouça, você não tem capacidade para ser arquiteto. Perfeito. Provavelmente eu vou responder: e você não tem capacidade para ser médico. Ainda bem que você foi para a arquitetura e eu para a medicina, porque se fosse ao contrário era uma desgraça. E nós temos que saber viver com a diferença. Nós temos que saber explicar que não podem ser todos. Em nome de um futuro onde nós escolhemos os melhores. Paralelamente, temos que garantir que todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Isso é uma coisa diferente. Uma coisa é alguém que, desculpem eu estar a falar desta forma, não conhece a realidade do vosso país, por favor, não se sintam insultados. Mas alguém que está em Cabo Delgado deveria ter as mesmas oportunidades que alguém que está em Maputo. Mas uma coisa é ter direito a ter as mesmas oportunidades. Outra coisa é ser aceito só porque sim. Não. Isso não é correto. E o que nós temos que fazer é melhorar as condições básicas a Cabo Delgado. De forma a que daqui a 10, 20 anos, o primeiro prémio Nobel de Moçambique seja de Cabo Delgado. Mas isso dá trabalho.
Alguém falou aqui que as coisas, penso que foi Humberto que disse muito bem, eu estou a ver o filme, nós demorámos 4 anos a montar e sentimos que foi depressa demais. Os políticos querem ser políticos. Isto é igual em todo lado. Os políticos querem mostrar resultados. E se nós vamos ter com eles e vamos dizer assim, você vai ter resultados espetaculares daqui a 15 anos, a resposta deles é, as eleições são daqui a 2. Isto é verdade em todo o lado. Isto não é verdade em Moçambique. É verdade em Moçambique, em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo o lado. Primeira coisa, nós temos que defender, através da ordem dos médicos, através das sociedades científicas, o ideal era que fosse através da academia, tem que se começar a lutar por uma independência da política. E eu sei o que estou a dizer, porque tendo estado aí pouco tempo, eu não pude deixar de notar isso. Há uma grande influência. Corrijam se eu estiver errado. Mas há uma grande influência da política na academia. Isto é verdade em todos os países, não é só Moçambique. É verdade em todos os países. Mas nós temos que lutar por isto. Os políticos têm razão de ser e fazem aquilo que eles entendem que é melhor. Mas nós temos que ser capazes de falar com eles e explicar que há coisas que nós podemos fazer para o ano seguinte, há coisas que demoram 15 anos a fazer. E se as pessoas defendem o país, têm que saber defender as duas. A academia tem que ser independente da política. Tem que trabalhar com a política, como é óbvio. Quem manda são os políticos, é óbvio. Não estou a dizer que não. Agora temos que ser independentes. E temos que ser capazes de assumir a nossa posição. E isto é muito importante. É importante saber distinguir. Os alunos não são todos iguais. Os professores não são todos iguais. Os médicos não são todos iguais. As faculdades não são todas iguais. E nós temos que criar condições para as pessoas sentirem isso. Porque se há uma faculdade muito boa que investiu dinheiro, investiu tempo nos seus docentes, os seus docentes foram treinados, investiram, sacrificaram-se, publicaram, investigaram, são de facto muito bons e fazem a diferença. Há um médico que sai formado nessa faculdade e depois tem as mesmas oportunidades de todos os outros. Então, qual foi a vantagem? Onde é que está o reconhecimento do valor? Nós não devemos confundir. Os políticos têm a obrigação de garantir que todas as pessoas têm igual oportunidade. A academia tem a obrigação de treinar todos e saber distinguir os melhores dos piores. Porque é assim que se faz a evolução. É aquilo que eu acho. E não devemos ter medo de falar assim. Obrigada, professor José. Obrigada a todos vocês, já são 21. Temos aqui, vejo que o chat foi preenchido. Muito obrigada a todos que contribuíram pelo chat. Eu quero agradecer a todos vocês por esta primeira sessão. Vamos daqui a um mês, vamos marcar a próxima. Vamos discutir qual será o tema para a próxima sessão, depois vamos partilhar. Professor Muking, muito obrigada pela sua contribuição. Dr. Xavier e Dr. Tavares, muito obrigada pela vossa contribuição. Professor José Alves acabou dando-nos uma aula aqui, muito obrigada também. Foi um prazer conhecer-vos. Eu não vos dou aulas, isto é uma conversa de café. Eu aprendi convosco, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Adorei, obrigado. Olha, não se faz nada disto no meu país. Em Portugal não se faz isto, acreditem. Ok, interessante. Obrigado a todos. Então, muito obrigada a todos. Eu quero pedir uma foto só de família, primeira sessão. Se puderem ligar as câmaras, agradeço. Vamos fazer em 2 páginas, por causa do número de participantes. Vejam a maquilhagem. Vamos lá. Sorriso. Ok. Deixa-me fazer imprimir o screen. A minha chefe já disse que está na hora de ir para a cama. Então, espera um bocadinho. Só quero
Alguém pode tirar também, só para se alguma coisa falhar, por favor? Alguém consegue tirar também? Então, 1, 2 e 3. Primeiro já está. Vamos à segunda página. Ups! Já não é a segunda, fugiram. Só ficou uma página. Ok, vamos de novo. Sorriso, 1, 2, 3. Pronto, já está. Muito obrigada. Uma salva de palmas para todos vocês. Muito obrigada. Até a próxima Obrigado. sessão. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Boa noite. Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Boa noite. Vou agora desligar. Tchau, tchau. Muito obrigado, tchau.